Lu fica em choque, mas rapidamente diz que apenas derrubou a bolsa e está pegando as coisas, e a menina consegue sair da saia justa, mas ela não consegue pegar o celular. Enquanto isso, Carol pega sua bolsa com Lu e os outros envolvidos no plano ficam frustrados, mas Jamaica tranquiliza eles dizendo que a festa está só começando. Lu vai falar com os amigos e diz que Pietro pegou ela na mão na massa e quase teve um troço. Arthur insiste para que ela tente de novo, mas a menina continua com medo e diz que tudo isso é loucura. Leila diz que assim ela prova que Rafael e ela estão mentindo. Arthur fala que Lu é a última esperança para eles. Carol se aproxima da rodinha, mas todos começam a se dispersar e só ficam Lu e Jamaica. Carol pergunta se tá tudo bem por ali. Lu diz que sim, e Carol fala que sabe o que eles estavam fazendo. Lu se desespera e pede desculpas, mas a Megera diz que não precisa pedir desculpas e viu que eles estavam namorando, mas que depois eles terminam o namoro e saem. Lu diz que agora precisa ter coragem. Todos então aplaudem a dança e Débora diz para Charles que eles estão aplaudindo porque estão aliviados de verem eles pararem de pagar mico. Charles diz que gostou de dançar com ela. Cassandra então sobe no palco e diz que agora quer todo mundo dançando na pista e manda o DJ soltar o som. No Flor do Lácio, eles e Jonatas se deitam no chão e a Ruiva agradece pela ajuda dele. Jonatas diz que vai indo nessa. Elisa diz que ainda tá devendo suco para ele e que ele merece. Jonatas fala para ela confessar que ela está gostando de ficar assim com ele. Elisa diz que sim e que faz muito tempo que eles não ficam assim, e revela que foi muito feliz no cinema abandonado. Jonatas diz que também. Eles ficam se olhando e Elisa pergunta de que suco ele quer. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta, qual fim você acha que Carolina merece ter? Ela deveria ser presa ou ser perdoada por todos? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Na festa, Max fala para Arthur ir dançar na pista, mas o bonitão diz que só vai relaxar quando Carolina for desmascarada. Max sai e, com a festa ainda rolando, Arthur e Leila veem Carol indo para o banheiro e eles vão atrás de Lu. Eles encontram a garota e diz que a Megera acabou de entrar no banheiro e é só Lu entrar também e pegar o celular dela. Lu diz que Arthur fala como se fosse fácil. Leila diz que até iria, mas que Carolina vai desconfiar dela. Max fica insistindo e a menina acaba cedendo às ladainhas dos amigos. Lu então entra no banheiro e Carol diz que a festa está linda. Lu concorda e vê a bolsa de Carol aberta e fica olhando. Lu ainda pede para Carol emprestar um batom. Carolina diz que ela pode pegar na sua bolsa e a Megera entra em uma das cabines do banheiro. Lu aproveita e consegue pegar o celular e começa a fuçar para ver se encontra alguma coisa. A menina então encontra o e-mail com as fotos enviadas para Yasmin e fica em choque e diz que foi ela. A menina tira a foto do e-mail com seu celular e Carol sai da cabine e pergunta se Lu desistiu do batom. Lu diz que sim e Carol fala para elas voltarem para a festa. Lu dá uma desculpinha dizendo que está com dor de barriga e entra na cabine. Carolina volta para a festa e o resto dos envolvidos do plano ficam se perguntando cadê Lu. Na cabine, Lu fica pensando se deve ou não entregar a prova que incrimina Carol. E diz que a Megera já fez tanto por ela e começa a se lembrar de quando Carol promoveu ela. Leila então entra no banheiro
e pede para Lu sair da cabine e pergunta se ela conseguiu o e-mail. Lu, com raiva, pede para Leila sair e a morena sai do banheiro. Lu também volta para a festa e Arthur pergunta se ela deu para trás. E todos começam a pressionar ela. Mas Pietro aparece e rouba a menina para resolver uns problemas do backstage. Jamaica chama por Lu e a menina entrega o celular para o namorado e manda ele olhar as últimas fotos e sai. Ele mostra para todos os envolvidos no plano e Arthur diz que eles têm que mostrar isso agora e aqui, e tem que ser em grande estilo e que tem um plano. Carol e Pietro estão conversando e Carol diz sobre os 5 que não se desgrudaram a noite inteira e desconfia de alguma armação. Pietro diz que acha difícil, pois Lu está junto com eles e a menina idolatra Carolina. Carol diz que mesmo assim está desconfiada. Pietro diz que quem não deve, não teme. Cassandra então vai fazer o discurso no palco e chama a Adele para subir também. Arthur diz que tem que ser agora porque todas as atenções estão viradas para o palco. Lu continua com a mesma ladainha, dizendo que não sabe se quer fazer isso. Mas Leila diz que humilhação pública é o mínimo que Carol merece. E além de dopar, ela ainda incriminou Leila. E Arthur diz que tem que ser assim, porque senão a megera pode falar que tudo isso é falso e que o escândalo é a única solução e que eles vão devolver na mesma moeda. Jamaica diz que está do lado de Leila e pega o celular da namorada. Adele no palco vai agradecendo todo mundo e chama a Clara para o palco. Todos aplaudem, mas de repente burburinhos se instauram na festa. Adele e Clara ficam revoltadas, mas Cassandra avisa as duas para se virarem para trás e é revelado o e-mail que Carol mandou com as fotos de Elisa e Rafael dormindo para Yasmin na frente de todos no telão. Hugo fala gritando que Carolina foi quem vazou as fotos. A megera escuta Hugo e não entende, e olha para o palco. E de repente vê a foto do e-mail no telão. Carol, que vê a foto, fica em choque e desesperada. E fica se perguntando quem colocou isso no telão. E todos ficam chocados. Carolina imediatamente vai para o grupinho de Arthur e pergunta o que está acontecendo e de quem foi a ideia dessa palhaçada. Arthur fala para ela adivinhar e diz que é tarde demais. Leila diz que agora todo mundo sabe que foi Carol que vazou as fotos. Arthur fala que Carol dopou Elisa, mas a megera faz a sonsa e pergunta quem falou isso. Leila diz que Rafael assumiu tudo e que só falta Carol assumir. Carolina diz que é a palavra de um fotógrafo bêbado contra a dela e vai indo embora. Arthur segura ela e diz que conhece muito bem a peça, mas que nunca imaginou que ela poderia fazer uma coisa dessas e que eles nunca foram tão longe. Carolina diz que ela teve que se demitir por causa da aposta. Arthur confessa que eles perderam o controle, mas eles nunca fizeram mal a ninguém. Mas a megera prejudicou Elisa, Leila e Rafael. Leila chama a megera de nojenta. Arthur diz que tudo isso só por vingança. Carol começa a chorar e diz que foi tudo por amor. Arthur diz que isso não é amor, e sim crime. Pietro diz que chega e vai levando Carol embora. No palco, Cassandra diz que aceitou dividir o foco com a melhor amiga, mas que isso já é demais e manda voltarem o foco nela. Ela então pede um abraço coletivo em Adele. Saindo da festa, Carol desaba no choro e fala para Pietro não perguntar nada agora, porque ela não vai saber responder. Lu chega e Carol diz que a menina traiu ela. Lu diz que não teve escolha. Pietro diz que nem ele perdoaria ela e que ela foi longe demais. Carol diz que sabe e vai embora. Hugo vai falar com Arthur
e diz que não tá acreditando que Carol fez isso, mas que é a verdade. Arthur confirma e diz que Carol ignorou o bom senso e pede desculpas por ter atrapalhado a festa de Cassandra. Hugo diz que ele ficou desnorteado e sai. Leila aparece e diz que fizeram o que tinha que ser feito. Arthur agradece e ela vai saindo. Mas Arthur pergunta se ela quer uma carona, porque ele precisa encontrar uma pessoa no bairro de Fátima. No colo de Dorinha, Carolina vai chorando e dizendo que dessa vez ela chutou todos os baldes e tá sentindo o mundo despencar na cabeça dela. Zé Pedro diz que se alguém prestar queixa sobre o e-mail, a coisa pode piorar e que Leila pode também processar a revista. Carol se levanta e diz que o pior foi ver Arthur falando um monte de coisas para ela e saindo por cima, mas diz que mereceu o sermão. Débora acorda o pai que tá dormindo na sala e Hugo diz que não tá mais reconhecendo Carol e pergunta o que foi aquilo na festa de Sandra. Débora fala para Hugo esquecer isso e que todo mundo sabia que alguém tinha vazado as fotos. Hugo então vai dizendo que Carol sempre foi ambiciosa, trabalhadora, mas nunca foi mau caráter. Débora diz que tem hora que eles precisam enxergar o presente. Hugo diz que a megera virou uma mulher sem escrúpulos e sai. No café da manhã na mansão, Cassandra vai dizendo que ela foi a sensação da noite, mas que o povo gostou tanto da festa que nem vão lembrar do mico de Carolina. Lili pergunta o que Carol aprontou dessa vez. Cassandra então diz o que aconteceu na festa e Lili diz que mais nada surpreende quando se trata de Carol. Germano diz que Carol lhe paga e se levanta da mesa. Saindo do elevador, Carol vai dizendo que ela pode, que ela consegue e que seja o que Deus quiser. Ela chega na revista e todos olham torto para ela. E a megera fica frente a frente com Lu e vai para sua sala. Na sala da megera, Hugo vai falando para Pietro que só quer ouvir Carolina. A megera então entra na sala e diz que tá ali e sabe muito bem que ele foi demitir ela e manda Hugo acabar de vez com isso. Hugo vai dando a maior bronca em Carolina e ela manda ele acabar de uma vez com isso e mandar ela embora. Hugo vai dizendo que Carol transformou a antiga Carol numa Carol metida a besta e confessa que tem saudades da antiga Carolina. Carol diz que essa menina não existe mais faz tempo e que passou a noite toda pensando por que ela fez isso. Ela ainda diz que se surpreendeu com ela mesma. Pietro diz que ele também. Carol continua dizendo que só se deu conta que foi além do limite quando tudo desmoronou. Hugo diz que tem um jeito dela consertar tudo. Ele então entrega um papel para ela e ela diz que finalmente é a carta de demissão dela. Hugo diz que na verdade é uma lista de exigências para ela continuar sendo a diretora. Ele diz que pode ser bobo, mas que de ética e honestidade ele entende. Carolina vê a lista enorme e pergunta se ela vai ter que fazer tudo aquilo. Hugo confirma, diz que exige e que é o único jeito dela continuar na revista. Ele vai saindo, mas volta e fala que quem sabe assim ela não resgata a Carolina, que ele sabe que ainda está dentro dela. Carolina fica sem reação. Lu entra na sala de Carol e diz que sabe que está demitida. Carolina diz que Lu traiu ela, mas que se ela continuar na revista, Lu também continua. Carolina manda a Lu ligar para Leila e marcar uma reunião e diz que vai atrás do que realmente importa, que é ter seu filho. No estúdio de Rafael, Leila vai ajudando ele cada vez mais e Leila vai ficando boba com o fotógrafo. A campainha toca e Leila vai atender. Ao atender, entra Germano perguntando cadê Rafael. Leila corre para perto de Rafael e diz que Germano não vai fazer nada com ele. Germano diz que Rafael tem sorte de ter sempre alguém para defender ele. Leila começa a falar mal de Rafael, mas revela que ele está doente. Germano diz que não se importa. Leila então diz que foi Rafael que contou tudo o que aconteceu no Uruguai. Rafael diz que fez isso por Leila. Germano pergunta se em algum momento ele pensou na Elisa. Rafael
revela que só pensou no mal que ele ia fazer em Germano, e nada mais, e que olhando para trás, ele sabe que foi um babaca. Rafael diz que não faria isso de novo nem para se vingar do ricaço. Germano manda Rafael não chegar mais perto da família dele. Rafael fala que vai se jogar no mundo. Germano diz que Rafael é um pobre coitado e fala para Leila não ficar de babado fotógrafo e sai furioso. Leila então atende o seu telefone e descobre que Carolina quer falar com ela, mas diz que não vai. Lu diz que Leila vai se surpreender. Leila então revela para Rafael que vai ter que sair, mas que acha que o fotógrafo vai sobreviver. Ela vai saindo, mas Rafael agradece ela por ter protegido ele de Germano. Ele ainda fala para Leila confessar que é o paciente preferido dela. Leila vira o olho e vai saindo, mas Rafael segura ela e diz que o que ela está fazendo por ele não tem preço e que vai sentir falta dela. Leila se levanta e sai. Na sala de Carol, Germano entra furioso e a megera diz que ia ligar para ele agora. O ricaço pergunta como ela teve coragem de fazer isso. Carolina diz que foi loucura e um crime e pede perdão para ele e que para ficar na revista ela aceita qualquer humilhação. Ela ainda diz que Hugo exigiu que ela pague pelo que ela fez, se desculpando com todos e que vai arcar com os erros. Ela ainda pergunta quantas vezes Germano já errou. O ricaço diz que a diferença é que ele mudou de verdade. Carolina diz que quem sabe um dia ela consegue mudar também. Pietro fala para o ricaço ir indo e Germano sai furioso. Carolina desaba no choro e diz que Germano está certo. Pietro diz que quando eles tiverem o filho, ela vai saber o que é amar. Na casa de Rosângela, Montanha fala baixinho que talvez o Wesley não se adapte a nenhum dos outros esportes, mas que a vida continua e que ele não pode desanimar. Rosângela diz que ficou tão feliz que nem tinha pensado que isso podia não dar certo. Montanha fala que Wesley precisa focar na recuperação. Rosângela diz que ele nunca mais vai voltar a andar. Na revista, Leila chega e Carol sai da sala e cumprimenta a garota. Leila diz que ficou curiosa para saber o que a megera tem para falar. Carolina então diz que queria pedir desculpas para ela na frente de todo mundo. Os funcionários também começam a se desculpar com Leila e a megera pede para terminarem a conversa na sala dela. Já na sua sala, Carol diz que foi sincera lá fora. Leila, logo de cara, diz que não tem a menor intenção de voltar a trabalhar lá e que está pensando em processar a revista. Carol diz que era orgulhosa igual Leila, mas que entendeu que tem que aproveitar o que a vida te dá. Carolina ainda diz que vai contratar Leila para fazer uma matéria sobre mulheres que amam demais e que são capazes de fazer coisas horríveis e que pensou que a menina podia começando fazer uma entrevista com ela. A menina então começa a gravar o áudio e pergunta para Carol quando ela percebeu que o amor dela por Arthur saiu do controle. Carol diz que eles sempre fizeram competições, mas que quando o concurso começou, eles apostaram alto. Ela se lembra de quando fizeram a aposta e diz que não podia deixar Elisa vencer o concurso e que fez de tudo para impedir que a Ruiva ganhasse. E novamente, ela se lembra de quando criou uma das provas para ferrar com Elisa e que essa prova era da praia na qual a Ruiva quase se afogou. Carolina diz que quanto mais ela prejudicava Elisa, mais Arthur se aproximava da Ruiva e aí percebeu que ia perder o emprego e Arthur também. E aí foi que ela perdeu o controle da situação e passou de todos os limites e chegando a dopar Elisa com a ajuda de Rafael. Leila pergunta se Carolina acha que ela tem alguma doença. Carolina diz que não e que na verdade é um vício. Leila para de gravar e pergunta por que Carolina está contando tudo isso. Carol diz que Leila não pode fazer nada contra ela, porque foi o Neotop que divulgou as fotos e no máximo ela pode processar a revista. Ela ainda diz que está fazendo isso por ela mesma e porque o Hugo exigiu. Ela se levanta e diz que agora a menina já tem a matéria e que sabe que Leila não vai poupar os detalhes. A megera diz que precisa ficar sozinha e Leila sai da sala. Carolina então desaba no choro. Lu
entra na sala de Pietro e diz que já mandou todas as fotos para a matéria de Leila. Pietro diz que essa é a matéria das mulheres que amam demais. Lu fala para ele olhar a última foto que acabou de receber de Débora a pedido de Hugo. Pietro fica chocado ao ver a foto de Hugo e Carol quando namoravam e diz que isso é calvário demais para a amiga, mas que é o que ela quer. Na Bachille, Germano, Jonatas e Zé Pedro entram na sala e Germano vai se desculpando pela demora e revela que teve que resolver uns problemas. Zé Pedro pergunta se tem a ver com a festa da Totalmente Demais e Germano confirma. Jonatas não entende e Germano explica dizendo que Carol não vale nada e que foi ela que divulgou as fotos. Jonatas diz que sabia que Leila era inocente. Na revista, Leila recebe uma ligação de Jonatas e diz que ela esqueceu de falar que conseguiu provar a inocência dela. A menina agradece ele e diz que o Carrapato se tornou um grande amigo e desliga. Estelinha vai falando que não vai fazer parte do plano maluco de Maurice, mas ele diz que é urgente. Arthur vai lendo as poesias na sala e Maurice chega furioso dizendo que ninguém mais aguenta isso. A campainha toca e Maurice diz que voltou ao passado para tirar o filho dessa fossa. Ele então abre a porta e uma moça de vestidinho curto e alemã entra no apartamento. Gilda vê Hugo chegando e diz que fica muito feliz quando ele chega. Hugo pergunta cadê Elisa e também pergunta se Carolina já foi falar com a Ruiva. Gilda pergunta o que Carolina quer com a Ruiva. Hugo diz que a megera vai, porque ele mandou. No apartamento de Arthur, ele, sentado no sofá, vai sendo seduzido pela antiga babá, mas Arthur fala para a moça parar de fazer o sotaque porque ela não é alemã. A moça então diz que é mineira, mas fala para o bonitão fazer de conta que ela é a babá alemã. Arthur sai do sofá e manda o pai parar. Ele se vira para ela e diz que não vai mais precisar dos serviços dela. Ela então sai furiosa e diz que vai mandar a conta para Maurice. Maurice, furioso, fala para o filho agir como um homem e parar com essa choradeira. Arthur diz que vai agir como um homem e chorar sozinho no quarto. No Flor do Lácio, Elisa chega com os irmãos que ficam pedindo sorvete, mas no mesmo momento, Gilda vê Carol chegando na porta do Flor do Lácio e sobe com os filhos. Elisa pergunta o que Carolina foi fazer ali. Hugo chega na conversa e diz que é melhor a Ruiva escutar o que a megera tem para falar e sai. Elisa diz que está esperando e pergunta novamente o que Carol quer com ela. Carolina se aproxima dela e diz que foi ali pedir desculpas e explicar o que aconteceu no Uruguai. Carolina explica e Elisa fica chocada ao saber que foi dopada. Carolina diz que foram algumas gotinhas do remédio dela para dormir e que não ia fazer mal a Elisa. A Ruiva diz que fez muito mal sim. Carolina diz que sabe que errou e que a Ruiva tem toda a razão e motivo para ficar furiosa com ela, mas que prometeu para Hugo que ia explicar tudo. Elisa larga sua bolsa e diz que por causa dela e do Rafael, ela brigou com Arthur e foi exposta para o Brasil inteiro. Carolina diz que o castigo dela também está sendo ser exposta e humilhada. Ela ainda pergunta há quanto tempo a Ruiva ia demorar para perceber que Arthur é vaidoso e egoísta e que ele só consegue se amar e que ela fez um favor para a Ruiva. Elisa pergunta quem ela pensa que é para saber o que é melhor para a vida dela. Carolina diz que é uma pessoa mais experiente e que sabe mais da vida e do Arthur. Carolina revela que foi ali para pedir desculpas e explicar tudo, mas que se a Ruiva não quiser, é problema dela e vai indo embora. A Ruiva então diz que aceita as desculpas de Carol, mas que quer que ela saia dali de alma lavada. A Ruiva então pega um balde de água suja e taca em Carolina, e furiosa manda a megera sair de lá e chama ela de sonsa. A Ruiva ainda diz que vai processar a megera e expulsa Carolina de lá. Carol chega na casa de Dorinha e ela vê Carolina molhada e pergunta se está chovendo. A megera nega e entra, e Dorinha diz que ela está cheirando podre. Carolina diz que foi Elisa que fez isso com ela e que está tentando fazer tudo direitinho que Hugo pediu para ela,
e tá até sendo humilhada, mas que só toma esculacho. Ela ainda diz que Leila foi até razoável, mas Elisa diz que vai processar ela. Dorinha diz que Zé Pedro vai defender ela, mas Carol diz que Elisa é a filha do chefe do cunhado. Ela continua dizendo que Germano também não poupou ela de nada, mas que falou que ele já errou muito também e que ele não podia falar isso para ela. Mas ele diz que mudou pelo amor que sente pela Lili. Carolina continua dizendo que ela traiu a amizade de Germano, brigou com Arthur e sacaneou Elisa, e não ganhou nada com isso. E parece que está viciada em errar por rancor e vingança. Dorinha diz que dessa vez vai ser diferente, e começa a cantar uma música que o pai dela sempre cantava quando fazia burrada. Elas se abraçam e Dorinha diz que a irmã vai dar a volta por cima. No apartamento de Floresval, ele vê Jonatas todo arrumado e pergunta se ele vai sair. Jonatas diz que vai ligar para a Ruiva para ver se ela topa sair com ele de novo, porque ele quer mais e acha que a Ruiva também quer. Jonatas então liga para a Ruiva e diz que querem fazer um convite e pergunta onde ela está. Elisa diz que está indo falar com Arthur e que descobriu que a história do Uruguai foi todo armado e que precisa resolver essa história, até porque o bonitão é tão vítima quanto ela. Ela pergunta se eles podem se falar depois. Jonatas, meio abatido, diz que sim e desliga. No Flor do Lácio, Elisa diz que está saindo e se despede da mãe e do Hugo. Hugo então diz que Elisa vale ouro. Gilda responde que precisa ir ver os filhos, mas antes quer falar uma coisa para Hugo. Ela então diz que Hugo é bom demais para uma mulher que nem ela. Hugo diz que Gilda merece tudo de bom e que os dois foram abandonados e largados cuidando dos filhos. Ele então fica próximo dela e diz que eles vão desistir de ser felizes por causa desses amores que abandonaram eles. E diz para ela pensar nisso. Ele então beija a bochecha dela e sai. Leila vai entrando no seu prédio e Elisa, do outro lado da rua, grita o nome da garota e vai até ela. Elisa então diz que deve desculpas a Leila e diz que acabou acusando ela e que Rafael e Carol vão pagar. Leila diz que foi o fotógrafo que ajudou a desmascarar Carolina. Elisa diz que mesmo assim ele foi cúmplice. Leila fecha o portão e diz que Rafael está doente e que ela se importa com ele e que todo mundo abandonou o fotógrafo. Elisa pergunta se eles estão juntos e Leila nega e diz que nunca ficaria com ele e diz que ela foi pedir desculpas, mas já tá criticando ela. Elisa se desculpa e sai. No seu quarto, Arthur manda quem está batendo na sua porta ir embora, mas a pessoa insiste e ele manda ir embora de novo, mas a pessoa insiste de novo e ele então vai abrir. Ao abrir, ele se depara com Elisa, dizendo que ela achou que ele não fosse abrir e que eles precisam conversar. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você assiste a novela Totalmente Demais. Até mais!